Se tudo der certo na sua vida, e eu desejo que dê, você vai trabalhar pelo menos 40 anos da sua vida assim por baixo. Provavelmente você vai trabalhar mais do que isso, né? 45, talvez 50 anos trabalhando. Eu começo esse vídeo falando isso para você para dizer o seguinte: quando você pensa em planejamento de carreira, você sempre precisa pensar a longo prazo. E aí vem a pergunta: como que você acha que estará o mercado financeiro daqui 40 anos? Inevitavelmente, as agências bancárias vão fechar. Inevitavelmente, daqui a 10 anos, a gente vai ter dificuldade de explicar para as próximas gerações para que existia a agência bancária. Esse é um fato, não dá para a gente lutar contra isso. A pergunta é, será que, mesmo assim, ainda vale a pena pensar e planejar carreira no mercado financeiro? Você tem resposta para isso? Eu tenho, mas eu quero perguntar para os meus convidados aqui para a gente ter um bom debate. Eu estou aqui hoje aqui na sede da T2 com o Magno Alves, né? Maciel, escrevi seu nome. O Alves era o jogador. Eu escrevi seu nome, Magno Maciel e Rodrigo Takeuchi. O Magno é CTO da Serafin. Conheço o Magno já tem um tempo, ele já participou de projetos aqui na T2, lá naquela longínqua época da pandemia. O Rodrigo tive o privilégio de conhecer hoje, o prazer de conhecer hoje, mas o Rodrigo ele é CEO de uma empresa chamada Serafin e o Magno é CTO dessa mesma empresa. E Serafin significa o quê? Ser humano antes das finanças. Legal, vocês me falaram, mas eu quis passar a bola aqui para vocês. Eu vou fazer uma introdução melhor aqui sobre a Serafin. Como eu disse, conheço o Magno, pessoalmente o Magno há mais tempo do que o Rodrigo, mas eu conheço o grupo, a empresa onde eles estão inseridos há bons anos, quando o mercado financeiro era só mato, quando a certificação CFP era conhecida por pouquíssimas pessoas, eles já estavam trabalhando e ajudando planejadores financeiros. A empresa Serafin é aquilo que o Banco Central tem chamado de agregador financeiro, certo? Agora eu quero passar a bola para vocês para responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Será que, com tudo isso de tecnologia, com inteligência artificial, com Open Finance, com o banco fechando a agência porque vai fechar, ainda vale a pena pensar em carreira no mercado financeiro? A palavra está com vocês, meus convidados. Obrigado. Bom, começar. Eu acho que sim, acho que inclusive chegou o grande momento do profissional, né? Acho que essa agenda do Open Finance que você comentou, Thiago, ela vem justamente para dar para o cliente final, né, mais serviço, né, porque agora a informação é dele, não mais da instituição financeira. Isso abre um leque grande de atuação dos profissionais. Então, o que a Serafin acredita é que a gente está vivendo a transição da era do produto para a era do serviço. Legal. E isso acaba que o profissional ganha mais relevância até do que a prateleira que ele vende ou que ele tem na mão. Então, eu acho que agora que está começando a era de você acreditar que o mercado é uma carreira de longo prazo, porque você está cada vez com mais possibilidades de atuação. Então, a gente já viu isso acontecer há décadas atrás em mercados desenvolvidos, onde esse relacionamento cliente-profissional no mercado financeiro, ela se dá de N maneiras, né? Do banco até o autônomo, né? De falar de investimento a falar sobre sucessão familiar. Então, acho que tem um espectro grande para atuação, e acho que o Brasil finalmente chegou a hora de seguir essa agenda que lá fora, né, não especificamente do Open Finance, mas de deixar o profissional mais holístico, né? E acho que a Serafin vem muito para pegar todas essas tecnologias e colocar na mão do profissional. Legal. Então, E aí, só complementando, que a gente vê que, assim, isso que você colocou, Thiago, é super importante o profissional ele tem que olhar hoje, mas mirando para um mercado que ele vai continuar atuando nas próximas décadas. E aí, como é que a gente faz um pouco dessa futurologia, né? A gente, de alguma forma, tem que olhar os ingredientes que a gente tem na mesa hoje. Boa. Então, a gente está num momento muito oportuno de ver uma série de tecnologias que já estão disponíveis, já estão acessíveis. E aí a gente pode falar de Open Finance, a gente está, né, hoje em dia falar de Pix até parece uma coisa antiga, mas a gente não pode esquecer dele. A gente está falando de inteligência artificial, então a gente tem todo um pilar de tecnologia que está habilitando uma mudança muito rápida nesse mercado. Só que a gente também tem toda uma questão regulatória. Então, se a gente lembrar que de uns anos para trás, né, os reguladores trouxeram novas chancelas para que o profissional consiga atuar com o seu cliente de uma forma mais
mais regrada, para que ele consiga ter um papel consultivo mais adequado. Então, isso já vem acontecendo e possibilita, né, abre uma estrada para isso acontecer. E você tem todo o mercado financeiro interessado em se relacionar melhor com seus clientes. Né? A gente, olhando para trás, a gente vinha muito ainda naquela visão da distribuição de produtos que acontecia quase que, né, espontaneamente, organicamente. Agora não. Agora a gente está vendo uma questão muito melhor da importância da visão de planejamento financeiro, de você olhar o contexto do indivíduo. Então, quando a gente junta tudo isso, fala, poxa, qual que é a direção que as carreiras vão seguir daqui para frente? Então, é muito do que a gente acredita na Serafin, né? A gente vem aí nos últimos anos martelando e catequizando o mercado a entender essa direção. Né? Você ajudar o cliente na sua vida financeira, primeiro, independente de produto, independente de onde ele opera o dinheiro. Então, a gente acabou assumindo essa responsabilidade de ser aí, essa palavra é boa, né? É o agregador. Isso. Eu estou aqui no meio de campo ajudando a administrar tudo isso. Né? Boa. Então tem muita coisa para acontecer no mercado financeiro ainda, né? Eu vou fazer uma pergunta objetiva, porque, embora eu saiba a resposta para ela, mas só para a gente dar um pouco de contexto para quem está nos vendo ou nos ouvindo. Vocês citaram aí, e eu também falei algumas vezes sobre Open Finance. Qual de vocês, ou talvez os dois, pode responder para a gente? O que de fato é esse negócio Open Finance e qual é o potencial de mudança que ele pode provocar na estrutura do mercado financeiro e, consequentemente, nas instituições e, consequentemente, no papel do profissional? O Open Finance, ele é uma mudança regulatória, ele é uma diretriz que basicamente fala que as informações agora pertencem aos clientes e não uma instituição financeira. Isso muda todo um contexto de mercado, porque a gente vivia um mercado muito concentrado na mão de poucos players, né, e que acabava tirando vantagem. Eu sou um pouco mais, acho que mais velho aqui que vocês, mas exato. Eu sou da época que você acabava não abrindo conta no concorrente, no outro banco, por conta que você tinha que fazer um relacionamento com ele para ele te dar o cartão, para ele te dar o crédito, e aí você fala, ó, quer saber, é tudo igual, então eu vou ficar... Posso te cortar para você ver que eu não sou tão jovenzinho assim? Eu trabalhava no mercado financeiro quando foi feito a possibilidade de um banco enviar para o outro desde quando eu tinha conta lá. Então, por exemplo, eu trabalhei no Itaú, aí a pessoa abria a conta no Itaú no ano de 2005, aí ela tinha que ir lá no Bradesco e falar, Bradesco, avisa pro Itaú que eu sou cliente de vocês desde, sei lá, de 1990. Aí o talão de cheque dela vinha lá, cliente bancário desde... É isso que eu ia falar. Eu lembro do cheque, né? Cliente desde. Então, isso é uma mudança, essa mudança de diretriz é super importante. A informação sendo do cliente e ela sendo disponibilizada na plataforma do próprio banco que você está virando cliente, ou mesmo a plataforma Serafin e de outras fintechs, faz com que a oferta de produto e a conversa com o cliente mude completamente. Você sabe o passado, o presente e o futuro do cliente quando você pergunta sobre quais os planos de vida dessa pessoa. Então, eu acho que o Open Finance, então, ele traz essa nova perspectiva, e aí eu deixo para o Magno completar o... Acho que o raciocínio, né, para a gente simplificar, eu gosto muito de pensar assim, que o Open Finance ele não é uma tecnologia, ele é quase que um conceito. Né? Ele é uma filosofia do mercado de que todo mundo agora vai poder conhecer o cliente do vizinho. Então, essa instituição ela agora vai poder entender todo o histórico, quem você é, como é que você se relaciona, quais são como é que você está composto financeiramente, mesmo você estando na instituição ao lado. E isso é muito bom, né? Porque no final da história, as pessoas agora vão poder contar essa história, ou seja, levar essa informação para onde quer que elas queiram. Então, quando a gente pensa nessa questão do planejamento financeiro, é uma filosofia, um trabalho dependente de informações. Não tem como você fazer um bom planejamento financeiro se você não tiver todos esses dados, toda a sua história financeira na mesa. Então, a partir do momento que a gente consegue acessar isso, você tem um benefício de profundidade, de melhor assertividade para isso que é imenso. Então, a gente que começou lá na Idade da Pedra do planejamento financeiro, a gente vinha, né, com planilhas, com métodos manuais para essa coleta, e não adianta, o ser humano ele emperra
na hora de ter que fazer algo na mão, de você ter que dedicar tempo para isso, né? Então, da mesma forma que não adianta você só ler um livro em como emagrecer e não fazer exercício, não adianta você só ter educação financeira sem botar ela na prática. Então, o Open Finance, ele é eu acho que talvez o maior catalisador para que a gente consiga botar as boas práticas de educação financeira no dia a dia. Então, E entrando só, acho que nas entregas do Open Finance, que ele foi todo faseado, mas quando a gente fala em Pix, iniciador de pagamento e agora para o primeiro TRI do ano que vem, acho que na verdade é abril 24 está previsto, o Pix automático, você muda toda uma dinâmica onde não somente os bancos serão transacionais, quer dizer, várias fintechs poderão, né, via iniciador de pagamento, etc., ser transacionais. Isso muda toda a dinâmica, traz competição para o mercado, que é o grande objetivo do Banco Central, mas competição significa cliente mais bem servido. E acho que para o caso dos profissionais, de novo, é mais campo de atuação também, né? Então acho que um pouco o Open Finance traz tudo isso com ele, né? Mas também tem um outro lado que, assim, não é que, lógico, o Open Finance ele é a bala de prata para resolver tudo, e por isso que a gente acredita muito no papel do profissional, porque também se eu trouxer uma enxurrada de dados para um indivíduo, mas o que ele faz com isso? De que forma eu vou utilizar aquelas informações efetivamente para eu alcançar o meu projeto, meu objetivo de vida? Então, quando a gente une essa disponibilidade de informações que agora é regulamentada com uma condução apropriada desse profissional que está ali numa filosofia de ajudar a pessoa realmente a atingir seus objetivos, aí a gente tem uma convergência positiva. Então, acho que esse é o momento ótimo, né? A gente está ali na tempestade perfeita, acho que hoje, do mercado financeiro, dessas coisas estarem acontecendo. E a gente acredita muito que os players estão indo nessa direção, né? Então, não tem como remar contra essa maré, né? E aí a gente tem a fintech, que é a Serafin, que é uma fintech. Nós temos outras fintechs. E nós temos também grandes players, grandes bancos também apostando muito na ideia de ter ali o seu consolidador, o cliente provendo dados para ele de Open Finance, né? Então, isso que vocês estão me falando que o avanço da tecnologia com Open Finance, a possibilidade do cliente ser dono da informação, muda um pouco a dinâmica de produto para serviço, que é o que a gente falava, inclusive, nos bastidores. Eu quero trazer uma conversa que a gente falava nos bastidores, antes de começar a gravação, de uma coisa, Rodrigo, que você falou que eu achei muito interessante a respeito de um grande banco digital. A gente não tem por que economizar informação, o Nubank, né, que tem uma massa gigantesca de clientes. Vocês citou uma pesquisa do JP. Você pode falar um pouco sobre essa pesquisa? Porque eu acho que isso gera um debate legal, que você trouxe há pouco. O banco soltou um relatório, né? Foi o JP mesmo ou eu O confundi? JP Morgan soltou um relatório recomendando a compra do papel, né, do banco digital, com uma pesquisa proprietária falando que 27% dos clientes do banco o termo da moda, né, principalidade, né? Então, 27% dos clientes já consideram o banco como o banco principal. E por que isso é importante? Porque esse banco digital ele ainda é um banco com oferta limitada de produtos. Então, a pessoa responder que aquele banco é o banco principal, mas ela tem, às vezes, o financiamento imobiliário, outros tipos de produto em outras instituições, é uma mudança de paradigma que mostra muito essa transição do produto para o serviço, né? Então, a gente sabe, é o banco com o maior NPS, é o banco que tem uma marca super reconhecida, e acho que isso realmente a mudança de paradigma que a gente está vivendo, e isso deve desencadear muitos movimentos de, né, como os outros concorrentes conseguem ter fidelização, né, que o pessoal fala de principalidade, hiperpersonalização é outra palavra da moda no mercado financeiro, porque é isso, acho que depois da época de funding abundante por conta de juros zeros no mundo, acabou a aquisição de cliente via 200% CDI, 500% CDI, enfim, o que fosse, e agora, né, o recurso mais escasso, provavelmente a aquisição de cliente vai se dar muito pela essa questão de serviço, e provavelmente o brasileiro, né, segundo o Banco Central, o brasileiro tem mais de 5 contas correntes e mais de 4 cartões de crédito na média.
né? Então, isso aconteceu porque o cliente viu um benefício, né? O cliente está agora, o banco está agora pagando 200 CDI, eu vou abrir minha conta, vou ter lá. Pô, tá dando cartão de crédito com limite? Eu vou lá. E como isso acabou, então provavelmente tende-se ao cliente voltar a ter talvez 2 contas correntes e enfim, cartão de crédito acho que é uma outra discussão. Mas e agora então todo mundo fala, eu quero ser o banco principal dessa pessoa, né? Então o que eu faço? Então é o que você falou, cada vez mais a gente vai ver essas ferramentas prestando serviço, atraindo o cliente para falar, você não precisa de outro, né? Traz a sua jornada para cá, você tem tudo aqui. Mesmo que você tenha relacionamento em outro banco, você faz por aqui. E isso tem acontecido com mais força, né? Porque eu gosto de pensar que hoje os muros entre as instituições estão mais baixos, ou seja, é mais fácil o cliente sair de um lado e pular para o outro, e ele vai muitas vezes atraído. Tem essa questão ainda do produto, né? Então é o banco que me oferece um cartão com um limite maior, é onde eu consigo acessar eventualmente uma linha que eu não tinha na outra instituição, mas também já está acontecendo essa questão de, poxa, como é que esse banco me entende? Então esse banco ele permite que eu compartilhe meus dados para poder fazer um gerenciamento melhor do meu dinheiro. Esse é um banco que tem ferramentas que me ajudam a gerenciar isso de uma forma melhor. E no limite, será que ele tem um serviço melhor do que o outro? Então, essa questão da principalidade, hoje ela está muito mais dependente de como que essas instituições, como empresas como a Serafin, como o mercado inteiro, seja de fintechs ou de instituições mais tradicionais, eles estão assumindo esse papel de cuidar do cliente no final da história. Então, acho que a questão importante, talvez, para quem esteja nos ouvindo e está com talvez essa preocupação de para onde o mercado vai, pelo menos a gente acredita que definitivamente o papel do profissional continua cada vez mais relevante. A gente não vê um decaimento da importância do indivíduo ali na mesa com a pessoa, só que agora ele está com essa responsabilidade de, poxa, se eu tenho que trazer a principalidade, ou seja, eu tenho que fazer com que o cliente tenha a sua vida comigo, com essa instituição, como é que eu faço isso a partir de um melhor serviço? Eu agora não quero mais olhar o Thiago somente pelo que ele tem comigo e com a instituição. Eu não quero olhar só o que você tem de saldo em conta corrente comigo. Eu quero olhar a sua vida inteira, eu quero entender seu contexto familiar, eu quero entender os seus projetos. Então, essa é a beleza, né, da gente ter, de um lado, o Open Finance, que olha para trás, porque ele é histórico, então ele está recuperando todo o seu track record, né, todo o seu histórico de execução no mercado, mas também é importante olhar para frente. Falar, poxa, o que você quer da sua vida? Para onde você vai? O que você tem como sonho? Então, quando a gente junta essas duas coisas, né, trazer informação do passado para te dar contexto, e com isso você conseguir mirar lá para frente, o profissional que está olhando isso, ele está quase que blindado para os próximos anos, né? E um ponto interessante, assim, talvez se nessa pesquisa, a gente não tem nem perto da base de clientes desses bancos, mas talvez se essa pesquisa tivesse, por exemplo, Serafin, os nossos clientes responderiam Serafin. Né? Por quê? Porque a gente tem um mentor ali do lado que sabe toda a vida dos nossos clientes. Mas por que isso é importante? Às vezes o profissional que está no banco A, hoje em dia, pós-Open Finance, ele vai para o banco B, o cliente ele não precisa mais migrar de banco para migrar, ele migra com o profissional, porque o profissional vai poder falar, não, tudo que tem aqui no banco, deixa aí, né? Eu estou cuidando de você. Se aqui tiver coisa melhor, ótimo, se não tiver, mantém aí que a gente está enxergando tudo daqui. Então, acho que quando eu falo que as possibilidades aumentaram, é isso, né? Não necessariamente a principalidade vai estar num banco, né? Quando eu falo que se a Serafin estivesse na lista, a gente não é banco e etc. Mas a pessoa fala, não, mas é por lá que eu tenho acesso à minha vida financeira. Eu quis trazer essa ideia do Nubank para cá. Obviamente não é para fazer nenhum tipo de propaganda, mas o Nubank é o maior case de banco digital que a gente tem, todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe também que o Nubank não tem todos os produtos financeiros. Mas, dado o avanço da tecnologia, o que acontece é que daqui a pouco o cliente do Nubank, pelo aplicativo do Nubank, ele vai conseguir contratar o crédito imobiliário do Itaú. Você sabe disso melhor do que eu, que vocês estão acompanhando isso. O que nos leva a um ponto, mais uma vez, da questão de produto versus serviços e especialização. Explico a minha pergunta para eu passar a bola para vocês. Eu também sou cliente do Nubank, eu não sou principal, ele não é meu principal banco, o meu principal banco ainda é um banco muito tradicional, mas o banco Nubank, especificamente falando dele mais uma vez aqui, ele é um banco que cresceu muito, ele tem uma penetração muito forte no segmento de varejo e entre os jovens, certo?
O perfil predominantemente do jovem é aquela pessoa que está em início de carreira, que está ali nos seus primeiros salários, que não consegue poupar muito porque está, sei lá, pagando faculdade, etc e tal. Só que vocês entendem disso talvez até mais do que eu. Quando a gente fala em planejamento financeiro, existe a curva de renda da pessoa, que à medida que ela vai crescendo na carreira, vai ganhando mais, etc e tal, enfim. O fato é que hoje, a pessoa que hoje é cliente de um banco digital e ela está muito satisfeita lá porque ela consegue colocar 100, 200, 300, 500 reais na caixinha por mês, quem consegue, não é todo mundo que consegue, daqui a pouco essa pessoa tem outras necessidades de investimentos. Aí não é mais R$1.000, passa a ser 10, não é mais 10, passa a ser 100 mil e assim sucessivamente. E, por experiência própria e muito tempo de mercado, eu tenho certeza absoluta, quando você está começando a investir, você consegue colocar na caixinha, você consegue colocar no tesouro direto, você consegue colocar no fundo referenciado. Mas quando você tem 30, 40, 50, 100 mil reais, você já trava, porque você não sabe o que você faz com essa grana, porque envolve o fator emocional. Tudo isso para dizer para vocês o seguinte, a demanda por serviço, independente da instituição financeira que o cliente tenha, ela tende a crescer à medida que o patrimônio da pessoa vai crescendo e, portanto, a demanda por especialização. Que tipo de profissional vai conseguir atender o jovem que hoje tem 20 anos e que consegue guardar R$30 na caixinha do Nubank ou de qualquer outro banco digital, mas que daqui a 15 anos vai ser um executivo com uma grande renda e com necessidades diferentes? Que tipo de profissional é esse e para onde ele tem que olhar? Posso gerar uma polêmica nessa? Claro. Essa é uma parte que eu gosto. Né? Antes de estar aqui na Serafim, eu fazia parte de gestão de fundos líquidos. Né? O que eu acho? Eu acho que o mercado financeiro no Brasil ele foi construído para atender as instituições. O que eu quero dizer com isso? Essa dinâmica de você escolher ativos, no caso, para investir melhor os 100 mil reais, né, ela deveria ser exatamente igual quando você investia 30 reais. Por que eu falo isso? Você deveria delegar o papel de onde alocar os seus 100 mil reais para quem tem a competência para isso. Né? Só que o que acabou acontecendo? Principalmente agora, mais recentemente, a receita estava muito atrelada à corretagem. Isso aí. Quando a receita está atrelada à corretagem, existe o fomento do mercado de corretar. Então, hoje você compra Petrobras ou investe no fundo multimercado X, amanhã a Petrobras não presta, você tem que investir na Vale e o multimercado não está indo bem. Então, eu acho que teve uma distorção da maneira que as pessoas deveriam olhar para essa complexidade que ela ganha com o passar do tempo. Então, o que eu quero dizer? Partindo da premissa que está todo mundo alinhado na história, o cliente que investe 30 reais numa caixinha todo mês, na hora que ele está com 100 mil, ele vai continuar investindo da mesma maneira. Né? Só que aumentou o montante, mas o capacity está ali no mercado e no nosso caso, que a gente acredita que é muito modelo, né, que o pessoal chama de investimento baseado em objetivos, né? Você continua somente aportando. Uma coisa que a gente fala muito interno ali na Serafim, com os nossos mentores, o mercado financeiro não é uma feira, porque as pessoas, uma pessoa que é CLT e ganha salário mensal, então todo mês no dia tal sobra o dinheiro que ela precisa investir, etc. O mercado financeiro ele não tem oportunidade todo dia para você fazer a alocação que você precisa fazer. Ele abre janelas de tempo em tempos que gestores capacitados fazem a melhor alocação possível. Né? Então, as pessoas deveriam, e é o que a gente faz, por exemplo, com os mentores, que as pessoas fazem o saving, né? Elas poupam mensalmente o fluxo delas, e elas sempre investem no mesmo lugar. É quase que investir numa cota. Né? Eu acho que essa dinâmica de a vida ganha complexidade, você tem mais dinheiro para investir, às vezes até seguro para fazer, né, etc., não deveria gerar uma complexidade a mais para o cliente final. Né? E acho que é isso que é nesse momento que esse novo profissional vai entrar no mercado financeiro.
ele vai ser mais holístico, né? Ele não vai entender só de seguro. Por quê? Porque quando o profissional hoje, você fala, um assessor entende de investimento? Não, o assessor representa a corretora, então ele referencia o cliente para a corretora e lá dentro tem alguém especialista em investimento, né? Então, cada vez mais, esse profissional ele vai entender de seguro, vai entender de investimento, mas o quê? Para fazer o movimento certo e não para ele fazer tudo. Então, assim, o que eu acho o profissional, então, sendo um pouco polêmico, mas o profissional do futuro, ele é um profissional holístico, que ele tem a dinâmica de crédito, seguro, investimento com ele. Mas ele vai precisar entender tudo na complexidade que cada produto tem? Não, ele vai saber onde pegar o melhor para aquele cliente, porque ele já tem o que o cliente demanda por padrão de vida e projeto de vida. Né? Então, eu enxergo um pouco assim. Não, e o mercado prova, né? Assim, se a gente olhar, não só no Brasil, acho que isso no mundo inteiro, as carteiras que são menos dinâmicas, elas acabam entregando mais resultado. Também que assim, quanto menos você mexe no sentido da estratégia, da filosofia, no final da história você está com uma probabilidade maior de chegar no seu target. Só que isso é um pouco difícil das pessoas exercerem na prática, primeiro porque a gente tem todas as tentações ao nosso redor. Então, né, o indivíduo ele é bombardeado pela oportunidade. E todo santo dia... A taxa caiu, e agora o que eu faço? Faz nada, criatura. O que eu garanto, assim, eu não sei qual é a melhor oportunidade hoje, mas eu sei que amanhã vai ter uma melhor do que a de agora. Então, assim, todo dia vai ter uma oportunidade melhor do que a de ontem, só que essa exposição excessiva a essas oportunidades, ela pode eventualmente te tirar do trilho. Então, a gente acredita muito nisso, assim, o papel do profissional junto ao seu cliente, muitas vezes não é trazer a melhor oportunidade, é evitar dele cair nas outras, assim, é fazer com que ele se mantenha num trilho. Então, primeiro que a gente tem que trabalhar a consciência dessas pessoas de que muitas vezes a cultura da poupança, não estou dizendo o produto a poupança, mas a cultura de poupar, ela contribui muito mais para o seu futuro financeiro do que rentabilidade na ponta. Assim, mesmo a gente sabendo do potencial dos juros compostos, mas assim, o fato de você conseguir chegar no final do mês e ter o seu aporte mensal garantido, uma disciplina para que isso aconteça, assim, é determinante se você vai comprar aquele carro que você quer ou a casa na praia daqui 30 anos. A questão é que essa disciplina, se ela não tiver um ambiente para você exercer essa disciplina, fica muito difícil. Então, é aí que, de novo, entra a tecnologia para ajudar. Assim, no momento em que você traz visibilidade, que você ajuda a pessoa a enxergar o impacto das ações do hoje, então, assim, muitas vezes a economia de uma certa despesa não parece que faz diferença nenhuma. Né? Assim, se eu diminuir 20% dos meus gastos com lazer, será que isso faz impacto ou não? Então, quando você dá visibilidade, fala, puxa, é isso aqui que vai determinar eventualmente se você chega no próximo ano acumulando aquele valor que você gostaria, que você vai conseguir atingir um projeto, é o que faz toda a diferença. Né? Então, acho que é um pouco dessa mudança de mentalidade que hoje a gente tem estimulado no nosso mercado e a gente tem visto que os profissionais estão mais até propensos a absorver isso. Falo, poxa, acho que faz mais sentido eu trazer para essa pessoa uma orientação holística, né, como o Rodrigo falou, do que necessariamente a bola da vez. Acho que essa é a diferença. Perfeito. O que você está dizendo é que aporte e tempo é muito mais poderoso do que juros. Sem dúvida, assino embaixo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, compartilhando o que acontece comigo aqui todos os meses, tá? Todos os meses, ou melhor dizendo, a cada 45 dias acontece isso. A cada 45 dias vocês sabem que tem reunião do Copom. E toda reunião do Copom, o que acontece, o meu Instagram capota de mensagem, principalmente quando o Copom muda a taxa. Ai, a taxa subiu, e agora? O que eu faço? A taxa caiu, e agora? O que eu faço? E a minha resposta é sempre a mesma. Não faz nada. A sua decisão de investimento não é pautada na taxa de juros, senão você vai surtar. Você não vai conseguir sobreviver se você ficar buscando oportunidade, é o que eles estão falando aqui. Eu quis fazer essa observação, a gente já vai voltar para a questão do profissional, mas porque quem nos assiste, seja profissional ou não, é alguém que precisa cuidar das suas próprias finanças. Ou seja,
educação financeira, cultura de poupar, visão de longo prazo, isso deveria ser a realidade de todas as pessoas que de certa forma conseguem. Infelizmente a gente vive no Brasil, que é um país muito pobre, muito desigual e que a maioria das pessoas sequer tem condições de pensar em poupar, sei lá, 10, 15 reais. São pessoas que estão vivendo da mão para a boca e a gente deseja que essas pessoas, de certa forma, consigam avançar, mas aquela pessoa que hoje, que está nos assistindo, tem acesso à internet, tem um celular, tem uma TV, tem um salário, essa pessoa, de certa forma, consegue ter uma condição diferenciada da maior parte dos brasileiros, mesmo que não seja tão folgada assim. Então, eu penso que qualquer pessoa deveria pensar em educação financeira, como vocês estão falando, mesmo sendo ou não profissional. Agora, conta aqui pra gente o seguinte, o profissional que hoje ele resolve atuar no mercado financeiro e usa a Serafim como exemplo. Mais uma vez, eu vou trazer aqui, Rodrigo, conversa de bastidor. Você falou assim nos nossos bastidores. Na Serafim, por exemplo, a gente tem cases de gente que fez transição, que veio de outras áreas que não tinha nada a ver com o mercado financeiro e hoje ganha 3, 4, 5 vezes mais do que um gerente de banco. Como que é essa história? O que esse profissional de fato faz? Vocês já falaram bastante, mas como ele é remunerado? Conta um pouco pra gente sobre essa carreira de profissional de mercado financeiro holístico que pode usar tecnologia ao seu favor e, eventualmente, pode usar a tecnologia da Serafim ou, enfim, qualquer outra tecnologia ao seu favor. Como que é isso? Vou pegar o gancho que você falou assim, independente se a pessoa é profissional, é o cliente, todo mundo precisa pensar na sua vida financeira. Pegar esse gancho para falar assim, quais informações você tem na mão para tomar suas decisões financeiras? Então, por exemplo, se o profissional que te atende, né, ou você mesmo, na hora que você vai decidir investir, então, taxa de juros subiu, tá, então, se deveria ser um momento, como você falou, não, mas tá bom, eu preciso tomar uma decisão. Que informação você tem na mão para tomar essa decisão? O que eu quero dizer? Você está levando em conta que, por exemplo, você pode, sei lá, casar ou comprar uma casa ano que vem? Você já sabe. Se o profissional não te pergunta quem é o Thiago e quais são os seus planos para pelo menos daqui 1, 2, 3 anos, ele não pode estar te recomendando a bola da vez, né? Porque você pode falar que bolsa é o produto do ano que vem, com toda certeza ela vai se valorizar. Mas talvez se eu precisar resgatar 50% do dinheiro para comprar algum ativo, algum imóvel, ou mesmo pagar a festa de casamento, eu vou falar, bolsa não está no seu momento, né? Porque você pode precisar resgatar o dinheiro no momento ruim durante o ano. Quase que pensar assim, você confiaria no médico que te prescreve um remédio tarja preta sem perguntar seu histórico, seus hábitos de saúde, o que você faz da vida? Boa. Se você só sentar lá e ele te prescrever um remédio pesado, sem te perguntar nada, não dá para confiar, né? Assim, não faz sentido. Então, o que é esse... Quando eu comentei, né, que a gente... Hoje, a maioria dos nossos mentores, eles fizeram transição de carreira conosco para atender o cliente no mercado financeiro. Mas o que a gente percebe, né? Porque ele tem conseguido fazer mais receita, ou fazer uma boa receita e ter conseguido transitar a carreira. São, assim, uma é que ele cobra o serviço, ele não cobra o produto. A gente não tem um produto na base. Então, basicamente, ele vai dar o serviço de uma maneira recorrente, né? Então, a gente tem 2 produtos, que é uma assinatura mensal ou anual. Então, isso já traz por si só uma relação mais tranquila com o cliente, de você não necessariamente ter que talvez semanalmente ligar para o cliente para né, colocar algum produto. Então isso já ajuda muito em ele formar uma carteira saudável de recorrência. Acho que isso é Fora que por si só isso já abre o target, ou seja, quem que é o seu público-alvo? Todas as pessoas. Eu não estou agora mais segmentado por renda, eu não estou segmentado por patrimônio, eu não estou segmentado sequer por localização geográfica, porque eu atendo pessoas de qualquer lugar. Então, isso por si só, quando a gente pensa comercialmente, do ponto de vista de empreendedor mesmo, um cara que vai transitar de jornada, era CLT e agora vai tocar o seu próprio negócio entregando esse serviço, ele sai de um ambiente onde ele tinha um aquário muito menor, muito mais restrito para pescar, porque está todo mundo pescando, para talvez agora um oceano onde ele tem muito mais oportunidade e ele consegue fazer uma relação mais... Eu não vou dizer justa, porque aí a gente estaria comparando o anterior, mas assim, é uma relação mais tranquila, como o Rodrigo falou. É uma relação que você não está necessariamente com uma obrigação
de a cada reunião sair boletado. Então, assim, só de você não ter esse ombro mais relaxado, de não ter que necessariamente boletar o cliente em toda a conversa, que agora meio que tanto faz, eu estou ali para cuidar de você, independente de quanto você tem e onde você tem esse dinheiro, isso, do ponto de vista de resultado, te abre muito mais possibilidade. Né? Já vou devolver, mas você falou uma coisa que eu quero dar ênfase aqui. O que você está dizendo é que